Professor, já estamos online, certo? E aí, vamos dar início, né, a mais uma live organizada pelo Grupo Labor. Tudo ok? Perfeito. Bom, boa noite. Estamos aqui iniciando hoje, dia 8 de junho de 2020, a nossa sexta live, né, desse primeiro ciclo de debates e discussão da revista Labor, com o nosso convidado, né, muito especial, nosso ilustríssimo professor Ladislau Double. E aí, só explicando um pouquinho, professor, a revista Labor, ela pertence ao Laboratório de Estudos do Trabalho e Qualificação Profissional da Universidade Federal do Ceará. O Labor, ele é um grupo de pesquisa vinculado ao programa de pós-graduação em educação. E aí, junto, né, com esse laboratório de pesquisa, nós temos uma revista, né, que pode ser encontrada na página revistalabor.ufc.br. E aí convidamos as pessoas que estão aqui nos ouvindo, né, para que submetam artigos, assim como nós estamos publicando agora um artigo do professor Dalbo, inclusive já está disponível na nossa revista. E a nossa live de hoje, ela tem o tema Além do Coronavírus, que é um artigo do professor Double, e foi publicado, né, no Le Monde Diplomatique Brasil. E aí, professor, nós iniciamos agradecendo, né, em nome da nossa revista Labor e do laboratório, dos seus coordenadores, o professor Enéas Arraes Neto e a professora Helenilce Oliveira, e os demais professores, né, o Francisco Salles, a Antônia Souza e o Océlio Jackson. Agradecemos a sua presença, por ter aceitado o nosso convite tão prontamente, né, por vir discutir conosco uma temática tão relevante, tão atual, que é o que nós estamos vivendo nesse cenário. E aí, essas lives é interessante porque elas foram pensadas, né, pelos alunos e são coordenadas pelos estudantes do doutorado, pela Richelle Barbosa, o Vauricélio Linhares e o Falcon Gomes. E assim, para a gente dar início à nossa live, pontualmente aqui às 7h04, gostaria de apresentar brevemente as pessoas que estão nos assistindo, né? O professor Ladislau Double, que ele é doutor em Ciências Econômicas pela Escola Superior de Estatística e Planejamento. Atualmente é professor titular de Economia da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC, tão conhecida, né? E consultor de várias agências internacionais. É autor de mais de 40 livros, com destaque para o seu último lançamento, que é o livro O Capitalismo se Desloca, Novas Arquiteturas Sociais, que foi lançado no mês de maio do presente ano, como também o livro A Era do Capital Improdutivo, que faz assim de extrema importância a leitura nesse momento. E assim como tantos outros trabalhos, professor, que eu, inclusive, né, tenho que assumir que acompanho todos da forma assim que eu posso, no seu blog, dalbor.org, e lá a gente encontra, né, só dando esse aviso aos colegas, gratuitamente, né, e aí fazendo esse compartilhamento de material com o pessoal. Professor, então, eu passo a palavra para o senhor, e aí qualquer coisa eu vou estar por aqui à sua disposição. Ok, deixa eu basicamente dar os parabéns pela iniciativa, tá? Nós estamos precisando discutir esse sistema, discutir o que está acontecendo. Curiosamente, estamos muito mais isolados, né? Eu, por exemplo, dificilmente saio de casa, mas nunca tivemos tão conectados. De repente, a gente descobriu que todas as tecnologias, esse StreamYard, o Google Stream, o Jitsi, o Zoom, enfim, as mais variadas tecnologias nos permitem trabalhar online, passar conhecimentos científicos uns para os outros. Esse tipo de situação que internacionalmente se chama de Creative Commons, bens criativos comuns, né? Na realidade, a gente tem uma riqueza científica
interuniversitária, né, que nos permite fazer interações a nível global, inclusive, com mais diversos países, mais diversas instituições, diretamente. Né? O conhecimento é imaterial hoje, a gente não precisa esperar para receber o livro. Eu não preciso esperar 2 anos para que alguém publique a minha nessas revistas indexadas que a gente precisa para ter pontos na capa, coisas do gênero, certo? A gente comunica de imediato, coloca online, e os instrumentos de busca temática permitem que pessoas de qualquer parte do mundo tenham acesso aos meus textos, né? Os tradutores online já são bastante competentes e isso nos permite passar por cima, inclusive, de barreiras linguísticas, né? Está se gerando um espaço planetário de discussão, de conversa sobre para onde vamos. São novas ferramentas. Deixa eu sugerir relativamente a esse título, além do coronavírus, é que os nossos problemas são claramente o do coronavírus, é uma pandemia que está paralisando o planeta, é uma crise gigantesca, mas ela é apenas o último prego no caixão. Nós temos uma convergência de crises, e esse conceito de convergência ajuda muito a gente a entender os processos. Nós temos, antes de tudo, a crise ambiental. A crise ambiental, para muita gente, ainda é na sua cabeça uma coisa de quem gosta de passarinho, negócio verde, enfim, é muito mais que isso. Nós destruímos, em 40 anos, entre 1970 e 2010, destruímos 52% dos vertebrados da vida, dessa vida que a gente conhece. Nós estamos destruindo a vida num ritmo absolutamente espantoso no planeta. Destruindo a vida nos mares, destruindo enfim, é geral, tá? Até os insetos, né? Nós estamos perdendo os insetos e, com isso, está se reduzindo a polinização na agricultura, o que é catastrófico. Hoje está se gerando sistemas de criação de abelhas para levar diretamente para as plantações para fazer sistemas artificiais de polinização, né? Nós temos o aquecimento global, evidentemente, que está gerando catástrofe. É só olhar as inundações, as queimadas, né? Os incêndios, as secas, o desajuste climático, né? A subida dos mares, a acidificação dos oceanos, né? Tudo isso está transtornando de maneira sistêmica o planeta. Nós estamos perdendo, no ano passado, nós perdemos 12 mil quilômetros quadrados de florestas, né? Estamos liquidando o que resta de florestas originais no planeta, em particular no Brasil e na Indonésia, né? Esse processo está... Perdão, são 120 mil quilômetros quadrados que a gente perdeu no ano passado. Tá? Eu estava convertendo na cabeça de hectares, são 120 mil quilômetros quadrados. É uma tragédia, né? Se você junta as diversas ameaças ambientais, inclusive o plástico que encontramos por toda parte, o fato que quando a gente come frango ou come qualquer carne, hoje a gente está comendo antibióticos dentro, porque eles alimentam com antibióticos para acelerar a engorda, o crescimento. Isso é bandidagem, porque isso gera bactérias resistentes, né? Está voltando a tuberculose, enfim. Ninguém está controlando o sistema ambiental no planeta. Então, as grandes corporações, todo mundo agarra o que pode, né? E eu queria lembrar que nós somos hoje 7,8 bilhões de pessoas. Para dar uma perspectiva no tempo, eu uso um exemplo simples. O meu pai, quando nasceu meu pai em 1900, é meu pai, tá? Não é pré-história. Nasceu meu pai, nós éramos 1,5 bilhão. Está aqui o seu filho, somos 7 bilhões e 800. Algumas coisas funcionam no planeta, certo? Olha, e a cada ano 80 milhões a mais. É um país como o Egito. Todo mundo querendo consumir mais. Isso não funciona, gente.
certo? Ou seja, nós estamos indo para um iceberg, aí, o nosso Titanic planetário, né? Que é catastrófico, certo? Então, isso aqui está se avolumando, é lento, então a gente vai deixando de lado, né? Relativamente às coisas urgentes, mas é central. Um segundo eixo crítico é a desigualdade. Nós temos hoje 820 milhões de pessoas passando fome. Tá? Há 5 anos atrás eram 760 milhões, hoje são 820, está aumentando. Por que está aumentando? Não é por falta de alimento, é por desigualdade. No planeta, nós produzimos mais de 1,5 kg de alimento por dia, por pessoa. Não há nenhuma razão para ter o que tivemos no ano passado, 3,1 milhões de crianças morrendo de fome. Sabe o que é criança morrer de fome? Sabe o que é que os pais veem da criança morrer de fome? E estão sabendo que existe alimento? Quer dizer, esse negócio é absolutamente crítico. A gente tem que... E não é questão de esquerda ou direita, tá? É questão de decência humana. Aliás, a direita usa muito esse negócio, né? Por que não? Tem gente de esquerda que quer ajudar os pobres, enfim, e tem gente que quer ganhar dinheiro, que é a direita, e tem opiniões para cá. Que opiniões? Isso aqui é uma indecência. Né? Então, a gente tem que baixar a bola, pensar na justiça, na decência humana, na ética, certo? E fazer uma economia que funcione basicamente para todo mundo. Não há nenhuma razão econômica para termos pobreza no mundo, nem no Brasil. Tá? Se você divide o PIB mundial pela população, dá 15 mil reais por mês por família de 4 pessoas. 15 mil reais por mês por família de 4 pessoas. O que a gente produz de bens e serviços hoje no mundo. É só reduzir um pouco a desigualdade que dá para todo mundo viver de maneira digna e confortável. Reduzir essas mortalidades, esse sofrimento, reduzir criminalidade, enfim. Certo? É questão de bom senso, né? O Brasil está quase na média mundial. Se a gente dividir os 7,3 trilhões de reais que o Brasil produz de bens e serviços, divide pela população, dá 11 mil reais por mês por família de 4 pessoas. Dá para todo mundo viver de maneira digna e confortável. Só que alguns querem viver com muito mais conforto ou simplesmente estão fazendo especulações. Para que o cara precisa de tantos bilhões? Ele vai viver melhor? Não vai mudar nada. Agora, quando você põe 200 reais a mais para uma família por mês, olha, muda muita coisa na base da sociedade. Na realidade, o dinheiro é muito mais útil na base da sociedade. O que a gente está vivendo em termos de apropriação dos recursos é literalmente uma zona. Tá? Por que a desigualdade aumentou tanto? O mecanismo, eu uso a imagem seguinte para explicitar, a imagem que me foi passada pela Susan George. É aritmética, tá? E não é complicado, e não tem rosto. Pensem um bilionário, o cara tem 1 bilhãozinho só, tá? Nós temos um monte de bilionários que têm dezenas de bilhões aqui, né? Se o cara tem 1 bilhãozinho, ele aplica isso a 5% ao ano, faz aplicação financeira, não precisa investir, criar fábrica, trabalhar. É só no computador, faz uma aplicação financeira, né? A 5%, moderado, né? Sabe quanto ele está ganhando? Está ganhando 137 mil reais ao dia. Para que ele precisa de 137 mil reais? Agora, mais importante é o seguinte, no dia seguinte, ele vai ganhar 5% sobre o bilhão mais os 137 mil. É o que a gente chama em finanças de snowball effect, efeito bola de neve. Quanto mais engorda o capital, mais ele agrega capital. Então, na realidade, esse enriquecimento que está fazendo explodir a desigualdade está ligado não mais a processos produtivos, ou seja, um cara que fabrica coisa e ganha dinheiro, tudo bem. Certo? É um outro sistema, é um sistema baseado em aplicações financeiras e baseado no endividamento das famílias, endividamento das empresas, endividamento do Estado. Não sei se você que está me ouvindo está endividado, mas se você está endividado, pode crer, não é porque você não teve educação financeira, certo? Mas essencialmente porque os bancos praticam no Brasil o que a gente chama internacionalmente de usura, no Brasil chama de agiotagem, e é agiotagem. Tá? Quando você passa de 12% ao ano mais inflação, é o que estava na nossa Constituição,
você está na esfera da agiotagem. 12% ao ano, mais inflação. Hoje daria uns 15%. Tá? Na França, você passou de 12,3% ao ano, você está em cana, quando você é intermediário financeiro. Aqui, simplesmente, se enforca as pessoas na dívida. Então, gerou-se um sistema de enriquecimento justamente pela bola de neve, o que gerou no Brasil, uso as imagens porque os americanos fizeram o favor de nos fazer o estudo dos 206 bilionários no Brasil. Essa revista não é para nós, tá? Aliás, está aqui escrito Forbes Life, né? A vida estilo Forbes, né? Carros, jatos e iates. Chegou a hora de escolher o seu. Vocês já escolheram o seu iate? Né? Gente, que palhaçada é essa no mundo que tem 820 milhões de pessoas passando fome? Aí diz, não, opiniões. Mas que opiniões? Então, essa convergência do fato que a gente está destruindo o planeta, em termos ambientais, e para o interesse de uma minoria do 1%, dos 8%, dos 10%, isso aqui não funciona. Certo? Então, converge a destruição do planeta e a desigualdade, isso está explodindo. Sabe o que é? Já não é mais pobre como antigamente. Né? Eu passei na África, fui visitar lá uns projetos, né? Parei o jipe junto de um camponho, no interior, estradinha de terra, um camponho descalço, preto, com turbante, como se deve, um agricultor ali. Né? Fui falar com ele, então, as chuvas não caíram, como é que vocês vão fazer? Né? E ele olhou para mim, branco, jipe, e me responde tranquilamente, eu quero saber como vocês vão fazer. Sabe o que é? Os bilhões de pobres desse mundo estão com o saco na lua de um negócio que ele sabe que é o dinheiro, sabe as possibilidades, sabe que poderia ter uma clínica decente para a mulher parir, uma escola para o moleque, enfim, todas essas coisas, certo? E não fazem. Colocam dinheiro em paraísos fiscais, fazem, olham a bolsa subiu, a bolsa desceu, os mercados, né? Mas que mercado, gente? Se a gente não investe em coisa nenhuma, não produz. Isso se chama, inclusive, tecnicamente, são aplicações financeiras, não são investimentos, certo? Então, nós temos um processo acelerado de desigualdade. Temos a destruição do planeta. Esse negócio virou explosivo em termos políticos, inclusive, por isso que acabam votando no Bolsonaro aqui, no Trump dos Estados Unidos, no Boris Johnson na Inglaterra, no Erdogan na Turquia, no Duterte nas Filipinas, e por aí vai. Certo? Porque as pessoas estão reduzidas ao desespero, estão muito pé da vida, certo? E votam em qualquer um que fale em ódio, ou que se diz contra a política, mesmo sendo político, uma vaca velha da política que mama há 28 anos no erário público como nosso Bolsonaro e seus filhos. Certo? Então, na realidade, esse processo está desarticulando a política. E isso é a crise que a gente está vivendo. E não é só brasileira, só que aqui é um pouco mais grave. Né? Então, eu estou juntando as coisas que temos a crise ambiental, a crise social da desigualdade e o caos financeiro, porque o dinheiro, em vez de servir para investimento, está servindo para especulação financeira, e em cima disso chega o coronavírus. Certo? Não presta. Certo? Porque, na realidade, paralisa todo o sistema no planeta e todo mundo hoje está buscando novos caminhos. Né? Essa convergência, o conceito de convergência de crises faz a gente entender melhor porque o Papa disse que precisamos de outra economia, na hora se juntou ali o Joseph Stiglitz, Nobel de Economia, Amartya Sen, outro Nobel, Mohamed Yunus, mais um Nobel, enfim, gente de primeira linha mundial. Né? Nós organizamos, inclusive, aqui na PUC, discussões com o Joseph Stiglitz, né? A busca de caminhos. Então, isso é muito importante. Não é só resolver o coronavírus. Nós temos que, de certa maneira, pensar o coronavírus em aproveitá-lo para transformar todo o processo. Deixa eu trazer outra abertura de janela, né? Porque o capitalismo mudou. O capitalista tradicional, que a gente conheceu no século passado,
até basicamente 1980, tipicamente era um capitalista produtor. Ele pegava empréstimo no banco, na época se pegava empréstimo a 4%, 5% ao ano, real, né? Certo? E ele investia. Eu uso o exemplo de um produtor de sapato, ele constrói uma fábrica, compra máquinas, paga salários, a gente chia porque está explorando os trabalhadores, ele tem seu lucro, mas tem gente que vai poder usar o sapato que ele produz e ele paga imposto, o Estado vai poder financiar infraestruturas e financiar políticas sociais, saúde, educação, infraestruturas, uma rua asfaltada e coisa do gênero, certo? Ou seja, era um capitalismo produtivo. O capitalismo, hoje, vocês seguramente entenderam, ouviram falar ou leram o Thomas Piketty, se não vocês pegam no meu blog, em dicas de leitura, eu faço resenhas com ideias centrais, né? Mas, basicamente, ele mostrou o seguinte, a produção de bens e serviços no mundo, o PIB mundial, aumenta 2%, 2,5% ao ano. Agora, o capitalista que pega o seu dinheiro e, em vez de investir na produção, faz uma aplicação financeira, a aplicação financeira, quando você tem vários milhões, rende entre 7% e 9% ao ano. E não dá trabalho, é só no computador. Certo? Para onde é que o cara põe o dinheiro? Onde rende mais. Estão fazendo aplicações financeiras, estão fazendo especulação. Certo? Ou seja, você travou o processo produtivo, mudou o capitalismo. Internacionalmente, isso se chama financiarização. É uma outra dinâmica, e todos os novos livros que têm aparecido, tá? Eu pego coisas mais variadas. Isso aqui, o sistema, tá? Quem zoneou o sistema, né? Rigged, e como melhorá-lo. Isso é Robert Reich, que foi ministro do Trabalho nos Estados Unidos. Isso aqui, o que há de errado com a economia, tá? do Skidelsky. Tá? Ele diz, olha, está de errado, está tudo. Ele simplesmente diz que tem que virar de cabeça para baixo. E tem tantos outros. O que é virar de cabeça para baixo? Virar de cabeça para baixo é o seguinte, você tem um ministro que diz não adianta dar dinheiro para os pobres, porque o pobre consome e isso some. Agora, se dá dinheiro para os ricos, o rico vai investir, vai construir fábrica, vai fazer coisas, gerar emprego, etc. Isso aqui se inverteu, porque assim era no século passado, tudo bem. Hoje não é mais. O rico vai pegar esse dinheiro e vai fazer aplicação financeira, e vai mandar, inclusive, para paraíso fiscal. Né? E vai fazer evasão fiscal. Esse negócio não vai render. Enquanto, quando você coloca o dinheiro na base da sociedade, dos mais variadas formas, pode ser o Bolsa Família, pode ser aumento do salário mínimo, pode ser o benefício de prestação continuada, os mais variados sistemas, né, que a gente conheceu no mundo. O New Deal nos Estados Unidos, na era Roosevelt, né, ou a economia, a sociedade como é que chamava? O estado de bem-estar social, né? Welfare State, estou buscando a tradução, né? O Welfare State da Europa, do Canadá, etc., tudo isso levou dinheiro para a base da sociedade. O que acontece? A base da sociedade compra direto coisa simples, ela gasta. Isso leva a que o empresário tenha para quem vender. Tinha no Estadão uma entrevista interessante de um empresário, né, que agora que se ferrou a população andar de baixo, né, no Brasil, eles inverteram a era distributiva, agora é a era concentradora. Né? O empresário esse diz, bom, realmente está mais barato eu contratar. Né? Mas para que eu vou contratar se eu não tenho para quem vender? As empresas no Brasil estão trabalhando a menos de 70% da capacidade. Por quê? Porque não tem para quem vender. Isso aqui não tem mistério, gente. Não tem esse negócio de as complicações econômicas que aparecem na televisão. Certo? Você tem que ter dinheiro na base da sociedade, isso gera demanda. Essa demanda permite que as empresas tenham aqui para quem vender. Mas o empresário precisa de ter para quem vender e precisa de crédito barato para poder financiar a produção.
No Brasil, ele não tem nem a demanda da população, porque ferraram com a população, e não tem crédito barato, porque os bancos estão fazendo agiotagem, certo? No Brasil, eu peguei agora, da ANEFAC, Associação Nacional dos Executivos de Finanças, vocês podem pegar, vocês escrevem ANEFAC, e vocês pegam lá os dados, chama pesquisa mensal de juros. Vocês vão ver, o juro para pequena e média empresa, enfim, para pessoa física, em abril agora, estava 44%. Quem é que pode fazer uma coisa produtiva, pagar 44% do juro, ainda devolver o empréstimo, né, e ter algum lucro e sobreviver? Eles quebraram a metade das empresas do Brasil. Isso se chama financiarização. Certo? Então, a gente sabe o que funciona, né? Redistribuição, que gera demanda, tanta o consumo que aumenta da população gera imposto sobre o consumo, receita para o Estado, como atividade empresarial que aumenta e gera mais emprego, gera também receita para o Estado, e o Estado pode fazer a sua função, que é financiar infraestruturas que melhoram a produtividade das empresas e financiar as políticas sociais, saúde, educação, cultura, lazer, meio ambiente, essas coisas que são bens de consumo coletivo que as famílias precisam, certo? E a roda gira, e o sistema funciona, né? Então, esse sistema foi quebrado, né? Foi quebrado no Brasil a partir de 2014, né? O sistema funcionou. A fase de 2003 a 2013 no Brasil foi chamada de década dourada, pelo estudo do Banco Mundial, né? The Golden Decade of Brazil. E funcionou. A partir de 2013, quando a Dilma tentou reduzir a agiotagem que estava aumentando, certo? Ela passou a enfrentar os bancos, passou a enfrentar os grandes aplicadores financeiros e não presta, porque o poder no Brasil está com esses grupos, está com esses 206 bilionários que eu mostrei aqui. Esses 206 bilionários, você conta nos dedos gente que faz alguma coisa, tá? É tudo só aplicação financeira, é a financiarização. Esse sistema, portanto, mudou, né? De 2014 para cá, 2015 entra Joaquim Levy, 2014 é a luta, é o Lava Jato, enfim, toda a zona política, certo? E de lá para cá, 2014 para cá, a economia brasileira está parada. Nós estamos no mesmo nível que 2012, né? Na fase 2003 a 2013, o Brasil cresceu 3,8% ao ano e fez políticas sociais, fez o que se chamam aqui gastos do governo, na realidade são investimentos, saúde, educação, universidades construídas, etc., né? E de lá para cá, de 2014 para cá, a média é menos 0,4%. Nós estamos com a economia parada. Ou seja, eu volto ao conceito de convergência de crise. O que nós temos que resolver não é só o coronavírus. Temos que voltar a fazer o país funcionar. Isso significa reduzir a desigualdade, parar de destruir o meio ambiente. Vocês devem ter visto a fala do ministro do Meio Ambiente, né, dizendo, não, tem que passar boiada, porque está todo mundo preocupado com o coronavírus, vamos destruir mais, vamos fazer coisas ilegais, tal, porque dá grana. Né? Sabe o que? Eles estão ligados com o sistema internacional de commodities, né? Não é só o Brasil isso aí. Com o governo fraco, despreparado, enfim, com a zona que se faz, né? Você tem simplesmente grandes grupos internacionais que estão comprando terras, estão se apropriando do petróleo, estão se apropriando da Petrobras, estão se apropriando da madeira, enfim. Esse negócio, nós vamos ter que partir para outra, né? O que eu estou sugerindo, né, eu abri algumas janelas, né, do que está sendo discutido internacionalmente, inclusive, o que nós temos é que realmente repensar o sistema, né? Tal como está, não está funcionando. Muita gente que ainda apoia, enfim, porque eles se conseguiu jogar a crise que a Dilma quebrou a economia e eles vieram para consertar. Não foi a Dilma que quebrou a economia, a Dilma tentou enfrentar eles e se ferrou, né, nesse processo, né? Teve um golpe, né, mal disfarçado com arranjos jurídicos, e de lá para cá estamos paralisados. Então,
a crise do coronavírus está ficando tão grave no Brasil por causa justamente desse encavalamento, né, da desigualdade, da destruição ambiental e de grandes corporações nacionais e internacionais que aqui dentro se comportam de maneira absolutamente irresponsável, né? É isso aí, eu queria trazer essas ideias aí para abrir caminhos. Eu queria comentar também a situação do emprego e desemprego, que eu acho que interessa na linha de pesquisa de vocês, né? Mas, por enquanto, vamos ficar nessa. Professor, agradecemos, né? E aí, nesse momento, gostaria de ler alguns comentários para o senhor. Vamos abrir, né, agora para debate, para que as pessoas que estão nos assistindo possam fazer perguntas e serão repassadas aqui para o senhor. Estamos tendo muitos comentários positivos. E aí, vou colocar aqui para o senhor ver alguns. O professor Enéas, né, esteve por aqui, dizendo fantástica análise do professor Double. É raro alguém com uma perspectiva sistêmica, economia, sociedade e uso da natureza, excelente, né? Várias pessoas aqui dando boa noite. O Vauricélio, que é um dos organizadores, né? Uma das pessoas que pensou nessa live. Boa noite, professor Double, aos que fazem a revista Labor e a todos os amigos que estão acompanhando essa excelente live. Temos um colega aqui, o Alcemir, colocou maravilhoso, onde conseguimos gravação disso para entender melhor e utilizar para o meio acadêmico. A Kelma, que também faz parte da revista Labor, colocou o professor Double, como sempre, muito bom. Professor, vamos aguardar, ver se alguém vai fazer alguma pergunta, para que a gente possa repassar para o senhor, mas aí, aproveitando esse momento, né, vou me atrever aqui. O senhor fez uma análise fantástica, assim, que impossível não compreender, até quem não é da área consegue ter uma percepção muito clara do que é que a gente está vivendo, né? O senhor fala de uma forma muito simples e que acaba, assim, passa uma confiança, porque o senhor realmente sabe os dados que está colocando. E aí choca muito, né? Porque eu acho que não é possível naturalizar quando o senhor diz que nós temos 820 milhões de pessoas passando fome. E o que choca mais é quando o senhor diz que esse dado é crescente, né? E aí, quando diz que é uma situação tão crítica, né? Que é uma questão mesmo, uma questão humana, não é uma questão de se pensar riqueza. E aí eu queria saber do senhor, sei que de uma forma superficial, se o senhor poderia dizer para a gente, assim, uma breve análise do que é que o senhor diria, né, o que é que o senhor faria como análise para o mundo, na verdade, em especial para o Brasil, no que diz respeito à economia e ao trabalho nesse pós-pandemia. Certo. Olha, Érica, é o seguinte, o principal problema do lado do emprego, do lado da força de trabalho, é que nós estamos subutilizando as nossas capacidades. Os dados básicos é aritmética, gente. Somos 212 milhões de habitantes. Tá? Adultos, ou seja, a gente em idade de trabalho, cerca de 140 milhões. Já aí temos subutilização, porque na força de trabalho, né, que o IBGE apresenta, temos apenas 105 milhões de pessoas. Mas tudo bem, tem gente que está desalentado, não está encontrando emprego mesmo, então não estou procurando, não é contado como força de trabalho, tá? Mas tudo bem. 105 milhões. Analisando esses 105 milhões, a gente constata que emprego formal, com carteira, o que a gente acha que todo mundo poderia fazer, né? No setor privado, com carteira assinada, poder ter aposentadoria, etc., certo? Apenas 33 milhões. Num país de 212 milhões. Né? Ou seja, o último documento do IBGE, né, Síntese de Indicadores Sociais 2019, apresenta essa situação como capítulo, a subutilização da força de trabalho no Brasil. 33 milhões para 105 milhões que estão na força de trabalho. O que faz o resto? Você tem 40 milhões no Brasil
que estão no setor informal. O que é setor informal? É gente que se vira, que está recebendo abaixo do salário mínimo, está trabalhando sem carteira assinada, é empregada doméstica não registrada, enfim, o conjunto de pessoas que, na média, eles ganham a metade do que ganha um emprego formal, desses 33 milhões. Né? Essa gente está numa situação muito frágil. Né? E nós temos, além disso, 13 milhões de desempregados. Né? Você soma 40 milhões de setor informal e 13 milhões de desempregados, né? Isso vai dar 53 milhões de pessoas, para uma força de trabalho de 105. Ou seja, a metade, né, está completamente perdida nesse sistema. Então, o nosso problema é realmente de organizar. Está dando barulho aqui, Érica, se você puder checar, está dando uns creques assim, mas, de toda forma, o nosso problema é de inclusão produtiva, porque você carregar o país em cima dos 33 milhões, mais uns funcionários públicos, isso aí não funciona. Né? Agora, essa dimensão, a gente imagina enfrentando com 3 eixos. Tá? Uma é a renda básica de cidadania. Essa coisa que o Suplicy batalha há tantos anos e que hoje está sendo discutida por toda parte. Né? Eu vou te dizer que eu tenho aqui um editorial do Financial Times, tá? Editorial do Financial Times. Tá? E ele diz: as políticas até recentemente consideradas excêntricas, como renda básica e imposto sobre a riqueza, portanto, imposto sobre a fortuna, renda básica, universal e imposto sobre a fortuna, terão de estar presentes na composição. Certo? Ou seja, nós temos que assegurar, alguma coisa não pode faltar a ninguém, não pode ter uma mãe que não possa pagar o medicamento do filho, gente, certo? Ou comprar o alimento dele. Isso aqui é barbárie, né? Certo? É uma questão de justiça, certo? Isso não estou lançando o nome de justiça dessa maneira, tá? Você tem os estudos do Amartya Sen, um dos principais pesquisadores de transformação social no mundo, né? Um prêmio Nobel também, certo? Amartya Sen tem esse livro, chama Uma Ideia de Justiça. Ele diz, em vez de pensar se o futuro é socialismo, é não sei que ismo, coisa do gênero, nós temos que pensar o seguinte: quais são as coisas que não nos deixam dormir à noite? Pessoas passando fome, gente vivendo em situações críticas, esses acampamentos de refugiados. Isso aqui tem que ser enfrentado. Nós não somos bestas para deixar esse negócio caminhar, enquanto em Wall Street os caras dão um pulinho de alegria dizendo a ganância é boa, greed is good. Né? É palhaçada, certo? Então, de certa maneira, assegurar a renda básica, o pessoal diz, não, mas e o dinheiro para isso? O dinheiro para isso, gente, o dinheiro que você coloca na mão dos pobres, como eu explicava, ele vai gerar demanda que vai dinamizar as atividades econômicas, né? Não vai gerar inflação, porque as empresas estão com estoques abarrotados, estão trabalhando com menos de 70% da sua capacidade, então você equilibra a oferta e a demanda, certo? E você vai fazer o conjunto funcionar. Isso é um. Tem um segundo eixo, que é assegurar o acesso a políticas sociais. Isso é fundamental. O bem-estar da família não depende só do dinheiro no bolso. Dinheiro no bolso é necessário. Ele assegura que você tenha como pagar o aluguel, comprar a camiseta, coisa do gênero, o alimento. Agora, os outros 40% é ter acesso a bens públicos de consumo coletivo. Você não compra a tua escola, você não compra a tua hospital, né? Você não compra a tua polícia, pelo menos não deveria. Né? O resultado é que esses bens públicos saem muito mais barato
tê-los assegurados de maneira universal para todo mundo. Não pode ter uma pessoa doente não poder ter acesso, como está nos Estados Unidos, 40 milhões de pessoas que, se adoecem, não tem como pagar um médico, não tem que entrar como entrar num hospital ou coisa do gênero. Então, isso é muito interessante, né? Porque o acesso aos... Eu, quando discuto com o Suplicy, né, sobre a renda básica, é legal assegurar aquele dinheirinho para todo mundo. E funciona, e temos o dinheiro para isso, e isso dinamiza a economia, inclusive, certo? Mas nós temos também que assegurar esse acesso ao bens de consumo coletivo, porque sai muito mais barato quando o Estado assegura isso para todo mundo. Né? Deixa eu só usar o exemplo que, no Canadá, a saúde é universal, gratuita, básica, tá? Para todo mundo, pública. E o custo é $4.400 por pessoa por ano. Nos Estados Unidos, é em grande parte privatizado, e o custo nos Estados Unidos é 10.400, né? Mais de 2 vezes mais caro. E como é a saúde nos Estados Unidos comparado com a saúde é universal, gratuita, básica, tá? Para todo mundo, pública. Está dando aqui, Érica. Oi, pronto, professor, estou aqui. Ok. Pronto. Então, o Canadá, veja, o Canadá está nos primeiros lugares em termos de nível de saúde da população, os Estados Unidos, entre os países ricos da OCDE, está nos últimos lugares, né? Então, na realidade, assegurar a renda básica, assegurar o acesso aos bens públicos, né, as chamadas políticas sociais. E o terceiro ponto, reduzir a jornada. Quando você reduz a jornada de trabalho, né, nós já temos países trabalhando com 32 horas, com 35 horas, nós ainda estamos com 44, você pode liberar mais um dia por semana, isso não reduz a produtividade, pelo contrário, as pessoas vão estar mais descansadas, elas vão passar a consumir cultura, a ter mais tempo de leitura, a fazer cursos, viver mais com a família, cuidar melhor das crianças, coisa do gênero. Então, isso funciona. Então, esse tripé, né, de renda básica, de políticas sociais e de reduzir jornada, isso permite uma economia equilibrada e permite a gente sair da crise ao mesmo tempo, né? Muito bom, professor. Muito obrigada pela sua resposta, viu? Só dando continuidade, nós temos aqui algumas outras perguntas, para eu não perder tanto tempo, eu vou passar logo. O professor Gessiano, né, perguntou: há alguma luz para o Brasil de superarmos não somente o Bolsonaro, mas retomarmos o caminho da economia dourada e, ao mesmo tempo, manter fortemente a proteção do meio ambiente? Olha, Gerciano, é uma pergunta legal, tá? Primeiro, a gente superar o Bolsonaro. Isso aqui é um país que tem muita gente boa, tem muita gente decente, tem muita gente culta, muita gente está olhando esse besteirol e está balançando a cabeça. Nós já passamos por outras e eu mesmo digo aos bolsonaristas, nada como um dia como o outro. Tá? Isso aqui é um país maduro, tem muita gente, muita ciência, muita capacidade de superação. Agora, a gente retomar o caminho é na linha do que eu estava falando, dessas 3 medidas, certo? Você redinamiza a economia pela base. Veja que o governo que quebrou, o governo Dilma, dizendo que ela gastou demais, né? Enfim, é uma acusação contra uma dona de casa, é usar, digamos, os argumentos antifeministas de uma maneira assim escandalosa. No fim, de repente, encontraram isso que diziam que o Bolsa Família, que custa apenas 30 bilhões, era gastar demais, agora encontraram 1,2 trilhão de reais. Vieram esses 600 reais por 3 meses para um grupo de família, um conjunto de famílias. E o resto foi para onde? Foi para os bancos, gente. Certo? Eles estão lavando a burra. Nós temos um banqueiro no Banco Central, um banqueiro na economia, vocês querem o quê? Nós vamos ter que ultrapassar isso. Agora, veja bem, que a gente pode melhorar muito o bem-estar das famílias, reduzindo a desigualdade, porque você reduz tensões, você reduz um conjunto de problemas que são dramáticos na sociedade. E o aumento do consumo dessa população não necessariamente gera problemas ambientais, porque
quando você melhora o bem-estar das famílias, não produzindo mais bugigangas, mas melhorando a saúde, o acesso à educação, programas científicos, e o próprio investimento no meio ambiente, parques na cidade, arborização de ruas, todos esses processos, eles geram impactos ambientais positivos. Né? Então, na realidade, você pode melhorar, o nosso problema não é ou ter a prosperidade ou ter o meio ambiente. É a mesma besteira que dizem ou a gente vai ter a economia ou a saúde. Né? Eles não cuidaram da saúde, resultado, agora não temos nem a saúde nem a economia. Né? Então, na realidade, a gente tem que pegar esse bom senso, retomar, sim, as medidas. Eu acompanhei muito, tá, os programas da fase redistributiva, que funcionou pela mecânica que eu demonstrei. Eu tenho aqui em casa os 149 programas que eu analisei do governo na época, não é só Bolsa Família, Luz para Todos, enfim, Minha Casa Minha Vida, são 149 programas. É a primeira vez que o Brasil se organizou para levantar o andar de baixo da economia. Nosso problema não foi econômico, não foi de déficit, não foi de quebra de contas públicas, nosso problema foi de uma oligarquia que não aceita de perder as rédeas do processo. Eles querem tudo. Dando continuidade, professor, temos agora a pergunta do professor Enéas. E aí ele pergunta, professor Doble, como o senhor avalia a possibilidade de que o manifesto dos 170 acadêmicos da Holanda que defendem decrescimento seja debatido e possa ter repercussão no Brasil? Olha, eu acho que a Holanda é um país muito rico, tá? Inclusive está fazendo políticas de paraíso fiscal que é muito negativa para outros países. Então, as coisas lá não são tão rosas. Agora, o conceito de decrescimento é muito válido. Eu trabalhei essas coisas junto com Paulo Freire, eu fiz um monte de coisa, inclusive na África, com ele, né? Certo? E, na realidade, hoje, as pessoas estão trancadas na sua casa, classe média para cima, abre o armário, olha aquele monte de bagulho que tem ali, monte de roupa, e diz, para que eu preciso de tudo isso, meu Deus? Então, nós temos as primeiras pesquisas internacionais de mudança do perfil de consumo. As pessoas não estão mais comprando aqueles creminhos aí de não sei quantas, né? Eu, nas minhas aulas, eu uso o conceito que a gente chama o kit babaca, né? O cara no Brasil, para ser importante, né? Ele compra uma caneta Montblanc, né? Paga R$1.500 por uma caneta que escreve, né? Certo? Aí ele compra um cinto Vuitton, né? É muito chique um cinto Vuitton, né? Certo? Paga R$600 por um cinto Vuitton que segura as calças, entende? Então, do que a gente está falando? Entende? Ele tem o attaché case, né? Para mostrar que é importante. O ser humano tem dignidade, tem importância, certo? Tem simpatia, tem criatividade. Esse pessoal se encher de gravata, de pose, de coisa, enfim, isso aqui é uma idiotice, né? Nós temos que gerar uma vida de convívio muito mais rica, porque a felicidade está nisso. Nós temos inúmeros estudos, Enéas, de como, conforme sobe a renda da pessoa, como evolui o bem-estar dessa família. E é muito curioso, porque quando você está muito embaixo, tá? Qualquer aumento de renda melhora radicalmente a felicidade. Tá? Aumentou um pouco a grana, subiu muito a felicidade. Passou de uma renda média, tá? Da ordem, por exemplo, na Suécia, de tipo $1.300 por mês, coisa do gênero. Enfim, um pouco que aumente, é mais que isso, mas, enfim, a lógica é essa. Muito rapidamente, mais grana não te acrescenta nada em felicidade. O milionário ganhar mais 1,5 milhão não vai mudar nada, certo? Vai ter os problemas com a família, vai ter os problemas no trabalho, vai ter as preocupações, igual. Então, na realidade, assegurar o básico para todo mundo é essencial, tá? Inclusive, a parte do dinheiro do bolso, do gasto, e a parte, os outros 40%, que são o acesso a bens públicos. Porque, sabe o que é?
não é só você ter uma casa chique. Você tem uma casa chique num bairro que não está asfaltado ou que tem lixo na rua, esse negócio não funciona. Ou seja, grande parte do nosso bem-estar é social, não é só acumulação individual, né? E aí isso te permite você evoluir para uma sociedade muito mais equilibrada, porque depois que você passou das coisas que você compra e você sabe o que é? Esse negócio de ter garantia de ter escola gratuita para os filhos, universidade inclusive, de você saber que tem hospital gratuito, que nem o SUS no Brasil, o excelente SUS, que é tão discriminado no Brasil, e tão importante, né? E tão competente, né? Se você tem essa consciência que, no pior dos casos, você não é jogado na sarjeta, não é abandonado, isso é muito importante para como você se sente. Não é só as coisas que você tem. É a tranquilidade de saber que você e que teus filhos têm futuro, certo? Então, esse bem-estar das famílias é que deve nos orientar. Até agora, a economia funciona assim, certo? Eles dizem como a gente deve ser bom para a economia. A economia deve ser boa para nós, certo? Nós devemos inverter o raciocínio, né? Então, todo esse negócio do decrescimento está baseado na ideia do que se chamou internacionalmente de o que é suficiente, enough, né? O que é suficiente. Eu tenho o suficiente. Sabe o que é? Eu vivo de maneira simples e confortável. Eu não preciso de mais grana. Entende? Eu disponibilizo todos os meus livros escritos online. Inclusive, nós somos uma rede de professores, a gente disponibiliza. Eu faço esse live, que nem como está fazendo hoje, né? A Érica não vai me pagar nada, né? Certo? Mas isso é útil, eu me sinto útil, eu estou fazendo uma coisa boa, não estou enchendo os bolsos, certo? Então, na realidade, é interessante você pensar o seguinte: tem gente, entre os quais esses caras aí da revista Forbes, né, que acham ter sucesso é mostrar quanto eu consegui arrancar, como eu sou poderoso, né? Você lembra do Louis Pasteur? Graças a ele temos as vacinas, tudo isso, certo? Salvou milhões de crianças. O Louis Pasteur deixa um nome para sempre, certo? É o que ele contribuiu, não quanto ele arrancou. Essa mudança do sucesso é a utilidade que a pessoa tem, e não a arrogância dos bilionários que pode mostrar. Professor, dando continuidade para a gente encerrar esse bloco, temos a pergunta do nosso colega Vauricélio, né, que diz: professor Doble, o problema é do tipo de sistema que é insustentável sob vários aspectos. Qual seria a alternativa em termos para além de reformas parciais no sistema? Olha, Vauricélio, eu agradeço a pergunta. O sistema está mudando, tá? Sem perguntar autorização para nós. E não porque chegou o especialista e disse vamos mudar de tal jeito ou de tal outro. Está mudando pela força das coisas. O principal fator de produção hoje não é mais o trabalho físico ou a máquina. O principal fator de produção hoje é conhecimento. Por que é tão diferente? Se eu pego um produto material, eu passo para a Érica o meu relógio, tá? Se eu passo o meu relógio para ela, eu deixo de tê-lo. Os bens físicos, a base do capitalismo do século passado, são bens rivais, como a gente chama em economia. O conhecimento é um bem não rival. Se eu passo um conhecimento para a Érica, eu continuo com ele. As discussões que eu faço com vocês, eu mantenho esse conhecimento. E ele se multiplica através de vocês. Ou seja, como nós, além do mais, estamos conectados no planeta, e em poucos anos todo mundo vai ter um celularzinho no bolso, vai estar conectado no sistema internet que banha o planeta, o conhecimento banha o planeta. E nós vamos poder fazer chegar tecnologias de ponta a qualquer pequeno agricultor dos lugares mais perdidos de África, da Ásia, ou o que seja. Ou seja, nós temos um imenso potencial
de transformação da sociedade, tá? Porque é a economia do conhecimento. Eu, nesse meu último livro, que está online, tá? Chama O Capitalismo se Desloca, eu sugiro o seguinte: nós estamos nos transformando em profundidade. A transformação não é tipo indústria 4.0, é muito além disso. É da mesma maneira como o mundo se transformou quando saímos da era agrícola, né? Senhores feudais, donos de terras, castelos, etc. E fomos para a era industrial, isso mudou a sociedade, gerou um modo de produção capitalista, agora vai se gerar um modo de produção informacional radicalmente diferente do que é o capitalismo herdado. Eu trabalho isso, eu visitei bastante. Esse livro é pequeno, é um ensaio, tá? Mas vai ajudar muito a vocês. Eu peguei 17 eixos de transformação. Por exemplo, a gente estava acostumado que a exploração dos mais ricos se dá através de baixos salários. Ela continua a se dar de baixos salários, mas muito menos. Essencialmente, está se dando através de agiotagem sobre as famílias, sobre as empresas, sobre o Estado, né? Queria só lembrar que dos nossos impostos, tá? O Estado, em vez de esse governo, hein? Em vez de repassar isso, transformar em educação, saúde, coisa do gênero, está repassando para os bancos. No ano passado, passaram, dados do Banco Central, tá? Passaram 310 bilhões para os bancos, tá? Bancos e grandes aplicadores financeiros. 310 bilhões. 310 bilhões é 10 vezes o Bolsa Família, que tirou do buraco 50 milhões de pessoas. Estão entendendo? O dinheiro lá embaixo, um pouquinho de dinheiro, é muito produtivo, rende muito mais em termos de felicidade, em termos de dinamização da economia. O dinheiro lá em cima gera bilionários, gera arrogância e gera paralisia econômica. Professor, agora para a gente encerrar, explorando um pouquinho mais da boa vontade do senhor de compartilhar esse seu conhecimento com a gente, temos mais 3 perguntas para fazer o segundo bloco, ok? A pergunta agora é novamente do professor Gessiano, e aí ele coloca: a pandemia vai trazer um desemprego enorme. Qual o caminho ideal para a retomada do emprego? Pandemia e emprego. Gente, são os dados que eu coloquei. Os dados que eu coloquei, né, os 33 milhões de empregados formais, né, eu queria só lembrar o seguinte: nós temos cerca de 8 milhões de trabalhadores, de funcionários públicos, certo? É muito pouco. Proporcionalmente à população, os Estados Unidos têm mais do dobro do que nós, em termos de funcionários públicos. Funcionários públicos são necessários. A gente massacra o funcionário público dizendo que é burocrata, coisa do gênero. Mas, olha, alguém tem que cobrar imposto, alguém tem que dar aula, alguém tem que assegurar a cura das pessoas no SUS. Grande parte, a imensa maioria do funcionário público prestam serviços que, se a gente tirar da função pública, porque diz o Estado gasta demais, coisa do gênero, vocês vão pagar muito mais através do plano de saúde, de escolas particulares e coisa do gênero. Então, esse negócio, nós temos que pensar de maneira... O centro, para mim, é a gente lembrar o que eu mencionei antes, que já antes da crise nós temos uma dramática subutilização, né? E eu volto às minhas propostas, né? O tripé, né? De renda básica, de redução da jornada. A redução da jornada, hoje, está sendo muito discutido mundialmente. O termo utilizado é o seguinte: trabalhar menos para trabalhar em todos, né? Em vez de ter uma parte da sociedade se matando de trabalho e outra que está desesperada porque não tem trabalho, você redistribui as horas, né? O New Economics Foundation, da Inglaterra, fez um estudo muito interessante. Ele diz que o ideal para a produtividade da economia inglesa seria a semana de 21 horas, né? Nós temos empresas na Europa que estão trabalhando 28 horas, né? Na realidade, isso aqui é muito significativo. Agora, eu lembro do Celso Furtado, né, que escrevia: quando uma pessoa está parada, qualquer atividade é lucro, né? Eu lembro que eu ajudei o Davi Capistrano, que era prefeito de Santos,
para organizar a Operação Praia Limpa. As construtoras tinham contaminado as praias, matou o turismo, né? Então, a gente organizou todo um sistema, fizemos levantamento de todos os desempregados e subempregados da cidade, encontramos um monte de gente com diploma superior, inclusive, e organizamos todo o sistema de travamento dos esgotos que tinham sido conectados com as praias, né? As limpezas das praias, enfim, todo esse trabalho. Com um pequeno salário, e as pessoas trabalhavam 6 horas e passavam 2 horas depois de requalificação através do sistema S, né? Do SESC, SENAC, etc. Né? Sabe o que é? Como voltou o turismo, né? Porque as praias ficaram limpas, voltou também a funcionar o restaurante, a hotelaria. Então, não foi só um momento que a gente gerou uma frente de trabalho, coisa assim. Isso generalizou. Você gerou a prosperidade. E nós temos inúmeras coisas assim. Cidade por cidade, você tem uma imensidão de coisas simples para fazer. Nós sabemos, por exemplo, eu trabalhei muito com planejamento, eu montei sistemas assim em vários países, pelas Nações Unidas. Né? Por exemplo, você pega os pequenos municípios litorâneos do Brasil. São municípios litorâneos, o lençol freático é muito próximo. Tá? Você tem cidades que vêm os pobres em volta, montam suas casinhas, abrem o poço, abrem uma latrina, certo? Monta poço, latrina, o lençol freático, a água está muito próxima ali, você tem um coquetel que se forma, você mata a praia, você gera doença, etc. Você sabe que é cidade por cidade, você pode pegar e fazer um tipo de uma operação água limpa, você fazer o saneamento básico. Cada real que você coloca no saneamento básico, isso são cifras internacionais, vale praticamente para todos os países. São R$4 que você deixa de gastar com doenças. Né? A água contaminada, 60% das doenças é devido à água contaminada. Então, você gerou uma economia, você não gerou um gasto. E você gerou emprego, porque você canalizar os corpos, fazer saneamento básico, é mão de obra simples, e você assegura um pequeno salário e ainda economiza dinheiro, libera mais dinheiro para outras coisas. Meu, gente, é pensar. Sabe? Tanta gente parada. Eu vejo tanta gente parada em todos os municípios, nós somos 5.570 municípios no Brasil, certo? E você tem terra parada em volta do município. Não, dá para pensar alguma coisa, tem terra parada, pessoas paradas, dá para pensar alguma coisa. Né? Certo? Então, nós fizemos esse levantamento, eu coordenei uma pesquisa junto com Paulo Vanucci, com o Sebrae, com o Silvio Catiabava, com uma série de gente de primeira linha, com o Márcio Portman, inclusive. Certo? A gente fez um estudo, nós rodamos o Brasil, trabalhamos 1 ano e meio, participou por Singer, gente de primeira linha. Certo? E a gente fez um documento, está no meu blog, chama Política Nacional de Apoio ao Desenvolvimento Local. 89 propostas para você fazer funcionar o seu município, sem esperar que venha de cima. O que vier de cima é sobremesa, é ótimo, certo? É a cereja do bolo. Mas o município começar a se organizar, aproveitar suas terras, suas águas, seus potenciais, isso funciona. Né? Nós trabalhamos isso com a Fundação Getúlio Vargas, com um monte de instituições, com o Banco do Brasil, inclusive. Né? Na realidade, é bom senso, tá? E o que a gente chama de economia aplicada, em vez de ficar discutindo o tal do superávit, do déficit, que são, ou mesmo do PIB, que virou essencialmente um argumento ideológico. Né? Você pensar, as famílias estão melhorando a qualidade de vida delas? Isso é isso que interessa. Você organizar, canalizar os recursos em função do mais prioritário, começando pelo mais prioritário, sabe o que é? O conjunto vai funcionar. Veja bem, quando o Lula começou o conjunto das políticas redistributivas, né, em 2002, nós tínhamos um desemprego de 12%. No período Lula, o desemprego caiu pela metade. E não houve déficit. Tá? E não houve déficit da atividade do Estado, inclusive no governo Dilma. Isso é uma farsa. Déficit mesmo tem hoje, porque estão tirando do Estado e passando para os bancos. Né? Professor, e aí para encerrarmos, né, temos 2 perguntas, e aí eu vou fazer com algumas considerações.
Primeiro, o Alcemir, né? Ele traz algumas considerações para o senhor no início, dizendo: vivemos no Brasil um estado mínimo para a população e máximo para o grupo de privilegiados. A economia pensada para o setor especulativo e alguns autores dizendo que não teremos mais globalização. Outras afirmações que o mundo não será o mesmo. E aí a pergunta do Alcemir é: o mundo pós-pandemia será de maior ou menor injustiça social? E aí, acredito que dá para juntar na resposta do senhor a pergunta do Douglas, né? Ele diz: Laslau, em um mundo globalizado onde as corporações determinam o funcionamento da sociedade, como podemos evoluir para um novo processo de desenvolvimento que diminua o impacto da financiarização sobre as questões sociais e ambientais? E aí o primeiro é o mundo pós-pandemia, né? Será de maior ou menor injustiça social? E a segunda, a pergunta do Douglas sobre essa financiarização. Gente, deixa eu dizer primeiro que nós temos que assumir claramente a nossa insegurança quanto ao futuro. Tá? Esta pandemia cai em cima da gente, a gente sabia que ia surgir pandemias, porque tínhamos o MERS, temos outras, a SARS, né? Temos outros, e inclusive vários países, inclusive os Estados Unidos, já tinham todo um sistema montado para enfrentar a próxima pandemia, né? Foi o Donald Trump que disse: isso é inútil, nós não vamos ter pandemia. Coisa do jeito. Mas, basicamente, o que eu queria trazer nessa insegurança é o seguinte: nós temos que puxar o máximo de positivo para a gente, certo? Sabendo da insegurança em grande parte relativamente ao futuro. Nós temos que buscar uma economia que funcione. O que tem que se fazer é ultrapassar o conceito de Estado mínimo, que é uma farsa vergonhosa, né? Porque eles estão mamando no Estado de uma maneira escandalosa, né? E sim, temos que trabalhar com diferentes setores. As empresas particulares e o mercado funcionam perfeitamente para produzir tomate, para produzir bicicleta, para produzir automóvel, para produzir colares e perfumes, não tem problema, né? Funciona assim, inclusive, na China, que é um país de grande presença estatal, certo? Agora, saúde, educação, cultura, lazer, essas coisas aí, na mão do particular, a saúde vira a indústria da doença, mano. O que o sistema privado quer? Quer mais doente, porque é aí que ele lucra, certo? O doente, para ele, é o cliente, né? A educação vira a indústria do diploma, só ver o que está acontecendo, grupos internacionais comprando universidades e escolas no Brasil, certo? Quando você privatiza sistemas de segurança, isso gera milícias, e milícias são sistemas de extorsão, inclusive dos comerciantes e tudo. Isso é a bandidagem que se generalizou a ponto de estar no nível superior do governo, né? Então, na realidade, eu gostaria muito que vocês pegassem um livro meu que está online, um livro simples e de falsa simplicidade, tá? Que vai fazer vocês entender que há coisas que funcionam melhor na mão do Estado, há coisas que funcionam melhor na mão privada. Então, não é questão de Estado máximo, Estado mínimo, eles querem Estado mínimo porque eles querem chupar os bens públicos. O que é a privatização? Se eu roubo a carteira de alguém, eu sou um ladrão, né? Quando os caras se apropriam da Vale do Rio Doce pelo valor de um ano de lucros, certo? Isso aqui, o que é? Isso é roubo em grande escala, né? Certo? Chama privatização, né? Não chama roubo, né? As coisas são diferentes. Na realidade, não é Estado máximo, é Estado mínimo. É o Estado cuidando das coisas centrais. O que a gente chama, e nesse livro, o Nosso Cada Dia, que é a atividade produtiva nossa, né? Certo? Pega justamente o que funciona melhor na mão do Estado, na mão da sociedade civil, na mão das empresas privadas. Eu não chego a isso por ideologia, mas como conheço o país rico, conheço a Suécia, a Alemanha, conheço a Polônia, conheci regimes comunistas, socialistas, capitalistas, o que quiserem, enfim,
eu trabalhei muitos anos, hoje sou aposentado pela ONU, visitei muitos países. Eu fui, inclusive, consultor do secretário-geral, né? Ele me mandava para situações críticas de determinadas economias, né? Para fazer uma avaliação e propostas, né? E aí eu sei que aí você não tem ideologias, você pensa o seguinte, onde é que funciona melhor a saúde? Eu pego o Canadá, pego a Alemanha, pego a China, pego a Coreia do Sul, todos os sistemas públicos gratuitos universais. Certo? Não vou dizer que é gasto. Certo? Aqui, o Fundo Monetário, como é o texto aí do editorial do Financial Times, né? Ele diz claramente, né? Os governos terão de aceitar um papel mais ativo na economia. Isso é o Financial Times, e editorial deles. Tá? Eles devem ver os serviços públicos como investimentos. Certo? Ou seja, não é gasto, é investimento. Né? Você ampliar a educação, é isso aí. Então, essa é a ideia, tá, Alcemir? Ou seja, pensar o que funciona com que articulações. E eu trabalho esse conceito com economia mista. Inclusive, o prefácio foi feito por um amigo com quem eu colaborei muito, que é o Ignacy Sachs, que é um dos criadores do conceito da sustentabilidade. Né? Isso faz sentido, tá? Faz sentido. A gente pensar, não qual é a minha ideologia, e sim o que funciona. O que funciona em que país. Como funciona a educação, eu olho para a Finlândia. Certo? Um país que era pobre, exportava madeira, em 1970 decidiram investir na educação, no futuro tecnológico. Reduziram as desigualdades, pagaram salários de professor primário no mesmo nível que engenheiro e advogado, certo? Hoje você vê a Finlândia nos primeiros lugares do mundo. E é público, gratuito, universal. Né? Então, a coisa é essa, tá? Não é máximo ou mínimo. É a gente fazer o mix, a composição dos diversos subsistemas que uma sociedade complexa exige. Somos sociedades complexas demais para obedecer às simplificações ideológicas, aos absurdos do Olavo, do Guedes e coisas do gênero. Né? Relativamente ao comentário do Douglas, você tocou um problema que é essencial, né? Porque as corporações são globais, os estados são nacionais. Né? Então, por exemplo, o Brasil, capitais brasileiros, tá? Tem lá fora, tinham, em 2012, foi estudado pelos americanos, o Tax Justice Network, 520 bilhões de dólares. 520 bilhões de dólares dá 2,5 trilhões de reais, dá um terço do PIB. Tá? Não pagam impostos, não investem no país, né? E dinheiro em paraísos fiscais, essencialmente, evasão fiscal, né? Corrupção e lavagem de dinheiro em geral. Né? Evasão fiscal, eu lembro de um cara desses que gostam de bandeira brasileira, né? Estava com uma placa, estava escrito assim, evasão fiscal não é roubo. Tá certo, o cara não roubou, tá? Ele não pagou, ele evadiu os impostos, mas ele gosta de ter o filho na USP estudando de graça com imposto pago pelos outros, né? Gosta de ter a rua asfaltada, pago pelo imposto dos outros. Isso aqui o que é? Certo? Agora, o dinheiro lá fora, em paraísos fiscais, como é que chega lá fora? Através de bancos. O banco não tem um departamento de evasão fiscal, eles têm departamento de otimização fiscal. Eu adoro os nomes que eles dão para essas coisas, certo? Mas que otimização fiscal, gente? Eu peguei o Economist, que levantou que o Paulo Guedes foi cofundador do banco BTG Pactual. Né? O BTG Pactual é um banco, essencialmente, de administração de fortunas. Né? Internacionalmente, se chama Asset Management. Né? Eu fui no Valor Econômico, peguei o organograma do BTG Pactual. Eu contei 38 filiais do BTG Pactual em paraísos fiscais. Para que você tem filiais em paraíso fiscal? Para canalizar dinheiro. Né? Certo? Esse cara é ministro da Economia. Né? De certa maneira, nós enfrentamos, e isso foi muito discutido agora na reunião de Davos, agora em janeiro. Eu pus no meu blog um vídeo de uma gravação de 40 minutos de discussão justamente sobre isso em Davos.
estava o ministro de Finanças da França, estava o diretor da OCDE, enfim, gente de primeira linha mundial, estavam dizendo, olha, isso não funciona, porque quando um país quer, por exemplo, assegurar que uma fortuna pague seus impostos, eles simplesmente migram para outro país. Certo? A Apple fez isso, migrou para a Irlanda. Certo? Ele se diz agora empresa irlandesa. No ano retrasado, a Apple pagou 0,05% de imposto sobre seus lucros. Eles usam os engenheiros formados pela escola, pelas universidades públicas, usam todas essas coisas, certo? Mas não querem pagar imposto. Certo? Eu, professor Ladislau, pago 27,5% de imposto. Então, essa zona se deve a quê? Os governos são nacionais e essas corporações financeiras navegam no espaço global. E o dinheiro não é mais uma coisa impressa por governos. É um negócio, são sinais magnéticos imateriais emitidos pelos bancos. Quem vai controlar essa circulação do dinheiro na internet? Né? Então, de certa maneira, você tirou a capacidade de fazer políticas monetárias, políticas de orçamento nos países, né? Justamente porque o dinheiro imaterial circula globalmente com a facilitação dos bancos, né? E nós temos uma economia global e governos nacionais, 193 governos, membros das Nações Unidas, cada um tentando se organizar de alguma maneira. De certa maneira, os governos perderam os dentes, né? Então, a volta ao controle do sistema, que a própria OCDE está discutindo, né, chama BEPS, Base Erosion and Profit Shifting, né? Já tem todo um acúmulo em torno disso, se espera que chegue a alguma coisa. Isso está sendo estudado internacionalmente. Nós tivemos uma reunião internacional, inclusive com o Campo e outras pessoas, né, com a Friedrich Ebert e outras instituições, para justamente como se resgata a capacidade de cobrar impostos, de ter política financeira. O que é um governo sem política financeira, gente? Ele manda em quê? Certo? Faz discurso, né? Ou twitta. Certo? Na realidade, nós temos, isso é muito legal, digamos, fechando um pouco essa nossa discussão, né? Nós temos que repensar o sistema. E precisamos vitalmente de muito mais gente entendendo a zona que se criou. Porque senão as pessoas ficam ouvindo o que os caras falam na Globo e outras emissoras sobre não, porque é muito complexo a economia, o pessoal balança a cabeça, não entende lufas, certo? E deixa andar. Nós precisamos gerar uma cidadania. O que eu montei junto com o Instituto Paulo Freire, que a gente chamou de Pedagogia da Economia, tem muita gente fazendo. Esses 15 vídeos, né, que a Érica assistiu, inclusive, né? Espelhem-se na Érica. Isso te permite entender como funciona a economia. Porque o dinheiro é nosso. A gente não... Estão entendendo? Porque a exploração com salário era mais simples, né? Se o cara diminui o seu salário, você protesta, faz greve do diabo. Agora, quando os caras jogam juro em cima de juro, que você não entende como é que você se ferrou, como é que você está endividado, são 64 milhões de adultos no Brasil que estão em bancarrota por causa dos bancos. O que eles vão fazer? Fazer piquete, fazer manifestação em frente à agência bancária? Antigamente, se explorava o assalariado. Agora, o cartão de crédito está na mão de qualquer pobretão perdido pelo mundo aí, certo? Estão chupando juros em cima do cartão. Ou seja, gerou-se um sistema de apropriação absolutamente ilegítimo. Eu volto ao Financial Times. O economista-chefe do Financial Times é Martin Wolf. Né? E ele diz uma coisa muito forte, escrita por Martin Wolf. Né? Esse sistema perdeu sua legitimidade. E isso é a grande fragilidade dele. Porque o capitalismo anterior explorava os trabalhadores, mas produzia sapato, produzia casa, produzia coisas, certo? O de hoje não produz porra nenhuma, né? Certo? Por assim dizer. É uma expressão de economia heterodoxa. Professor, mais uma vez, em nome aqui da equipe Labor, em nome dos coordenadores do professor Enéas e da professora Helenilce, eu gostaria de agradecer a sua valorosa contribuição, né? Nós não temos palavras para dizer a satisfação
Gostaria também de agradecer a todas as pessoas que estão ainda aqui online conosco, que fizeram questão de assistir a sua live, que inclusive deixaram muitos comentários positivos, muitos elogios para o senhor. E essa live vai ficar salva na nossa página. Com certeza será utilizado material, né, para as nossas discussões, para levar mesmo para o mundo acadêmico. E, enfim, né, deixo aqui a nossa gratidão por ter topado esse convite. Mesmo o senhor estar pagando, o senhor veio aqui, né, e trouxe o seu conhecimento para a gente, que é o que tem valor, né, nesse momento. Gostaria também de deixar o convite, né, para todo mundo, para que conheça o site da nossa revista, né, revistalabor.ufc.br, e que aproveite para olhar o artigo, né, do senhor, que foi publicado hoje, não é esse, além do coronavírus, mas tem um outro artigo lá, e também para que as pessoas que se interessaram ainda em aprofundar o seu debate, que conheçam o seu blog. Nós ficamos por aqui hoje, mas fazemos o convite para na próxima segunda, inclusive estendo para o senhor assistir a nossa live com o palestrante Evilásio Salvador, né, que será também às 19 horas na página da nossa revista. Muito obrigada mesmo, viu, pela sua presença. Obrigado a vocês, tudo de bom. Leiam, assistam os filmes, precisamos disso. Grande abraço. Tchau, tchau. Boa noite.